controlador, operador, controladoria conjunta, controladoria singular. E quem é a responsabilidade por notificar a ANPD? Quem deve comunicar ao titular sobre eventual tratamento de dados inadequado? Quem tem que implementar medidas de segurança, técnicas, físicas? Eu tenho certeza que você já teve algum destes questionamentos quando foi analisar o tópico de LGPD em um contrato, né? Pois é, muitas vezes é realmente difícil fazer uma análise acertada em relação às cláusulas de proteção de dados em um contrato. Mas não se preocupe que hoje eu tô aqui e eu vou te ajudar a identificar, a elencar os pontos mais importantes que você deve observar quando estiver fazendo uma análise de cláusulas de LGPD. Eu sou Ana Carolina Teles, DPO e advogada especialista em proteção de dados. E isso aqui é um canal de YouTube, então você já sabe. Vá se inscrever, deixa o like, o seu comentário, ativa o sininho e bora pro vídeo. Antes de mais nada, você tem que pensar num ponto muito importante. Quando o seu cliente te contata para você analisar um contrato, ele não tem uma expectativa que você vá burocratizar esse processo, ou até mesmo fazer com que a assinatura daquele contrato seja mais complicada do que deve ser. Então, sempre pense que você está ali para viabilizar o negócio, seja com um cliente, seu próprio cliente, um potencial fornecedor ou até mesmo um parceiro. Você sempre deve focar em viabilizar o negócio dentro dos preceitos da lei. O seu cliente não está te contratando para receber um não sem explicação. Então, você sempre deve se empenhar em viabilizar o negócio, em criar estratégias para que você possibilite a assinatura daquele contrato e, ao mesmo tempo, mantenha o seu cliente seguro. Bom, então vamos para um caso prático. Vamos supor que você tem um cliente no ramo do varejo e ele quer fazer uma contratação de um parceiro que presta serviços de armazenamento de dados em nuvem. E ele te procura para você redigir um contrato que contenham cláusulas de proteção de dados robustas. Neste caso, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeiramente, você deve verificar como cada parte se posiciona nessa relação de dados. Mas Ana, por que é importante entender como cada parte se posiciona aí como agente de tratamento neste contrato? Porque a depender da posição da empresa como agente de tratamento, as suas responsabilidades e obrigações vão mudar. Por exemplo, ao contrário do controlador, o operador não toma decisões em relação aos elementos essenciais do tratamento de dados. Na realidade, ele basicamente só usa esses dados de acordo com as instruções do próprio controlador. Então, seria até injusto que a gente colocasse esses dois agentes de tratamento no mesmo nível de responsabilidade e obrigação perante as autoridades e também os titulares. Mas aí você começa a elaborar o contrato, escreve ali o objeto daquele contrato, mas não tem muita certeza, quando você chega na cláusula de LGPD, de proteção de dados, se o seu cliente é controlador ou não. Então veio uma perguntinha na sua cabeça. Como você faz para identificar se o seu cliente ou se o parceiro dele naquele contrato é controlador ou não? Basicamente, como a gente já falou em outros vídeos, o controlador é quem toma decisões sobre elementos essenciais do tratamento. Isso pode ser a finalidade, o tipo de dado que vai ser coletado e utilizado, o tempo de armazenamento. Ele é aquele guardião que define o que fazer no momento da coleta dos dados, seja essa coleta diretamente feita pelo controlador ou até mesmo intermediada por um terceiro. E neste caso do exemplo, como a gente está analisando, o seu cliente, quando ele vai contratar um parceiro de armazenamento de dados, é ele quem está definindo o porquê aqueles dados foram coletados, quais as finalidades, inclusive o tempo de armazenamento, que ele vai manter aquelas informações. Ele apenas contrata aquele operador de dados, aquele parceiro, especificamente, para fazer uma transferência de armazenamento, ou até mesmo uma transferência de alocação de armazenamento. Mas assim, não adianta a gente colocar que o seu cliente é controlador no contrato se a gente estiver falando de uma relação que ele não é definitivamente, na prática, o controlador. E é muito importante você ter noção disso que eu acabei de falar, porque conforme a nossa própria autoridade de proteção de dados, o que vale é o que acontece na prática. Inclusive para fins de penalização de um descumprimento da LGPD, ou até mesmo para definir quem deve responder um titular de dados, o que de fato vai ser considerado é como a dinâmica dos agentes de tratamento funciona na prática. Então não adianta no contrato você incluir que o seu cliente ele é um suboperador, porque você está com medo de algumas responsabilidades. Se na prática, se o seu cliente na prática define as finalidades das operações dos dados, do tratamento de dados, ele então vai ser considerado como um controlador pela ANPD. E além dessa relação controlador e operador, a gente sempre
tem outros tipos de relação. Nem tudo é preto e branco, especificamente quando a gente está falando sobre tratamento de dados. A gente tem, por exemplo, controladores conjuntos, quando mais de um controlador tomam decisões comuns, convergentes e complementares sobre o fluxo de dados pessoais. Temos os controladores singulares, que é quando mais de um controlador utiliza o mesmo conjunto de dados, porém para finalidades distintas e também conforme decisão própria e totalmente autônoma de cada uma das partes. Neste caso aqui, não há aquelas decisões comuns, convergentes e complementares, como acontece na controladoria conjunta. Há, na realidade, uma finalidade específica para o uso desse mesmo conjunto de dados, sempre decidido por cada parte para finalidades próprias desses agentes de tratamento. Por fim, temos a relação de operador e suboperador, que é basicamente quando um operador de dados contrata um terceiro, que é o suboperador, para poder auxiliá-lo no tratamento de dados em nome do controlador. E neste caso, a atuação do suboperador está sempre vinculada às instruções fornecidas pelo operador, que, por consequência, está sempre agindo em nome do controlador. E nessas cláusulas, o operador, perante o controlador, sempre será o responsável por garantir que o suboperador, ou seja, o terceiro que o operador contratou, esteja em conformidade com as leis de proteção de dados e outras normas aplicáveis. E aí, considerando que você, enfim, entende as posições dos agentes de tratamento, neste contexto, nessa dinâmica de fluxo de dados, você vai conseguir, enfim, começar a redigir uma cláusula de proteção de dados que seja extremamente eficiente e robusta, e aí você também conseguiria, potencialmente, analisar um contrato que o seu cliente recebeu do cliente dele ou do fornecedor. E no contexto da identificação desses agentes, como a gente já falou anteriormente, é interessante você também refletir sobre algumas perguntas. Quando você tem a resposta para essas perguntas que eu vou te dizer aqui, você com certeza começa a entender a dinâmica específica desse fluxo. E aí você pode elencar uma lista de perguntas que sejam relevantes, mas eu geralmente faço esse tipo de exercício quando começo a analisar uma cláusula ou até mesmo para redigir. Eu primeiro me questiono. Sou eu, o meu cliente, especificamente quem eu estou representando, que coletou esses dados? Se sim, para qual finalidade ele coletou esse dado? Eu estou compartilhando algum dado? Eu estou recebendo algum dado? Qual que é a base legal que eu justifiquei para coletar esses dados, se foi o caso de coleta de dados e não de compartilhamento? E se eu compartilho, com quem eu compartilho? E por que eu compartilho esses dados? E se eu estou falando de compartilhamento, como é feito esse compartilhamento? Tem medidas de segurança técnicas e até mesmo físicas ou administrativas que são eficazes? Tem uso de criptografia ou até controle de acesso lógico? Tem algum tipo de envolvimento de operadores de dados ou suboperadores ou controladores conjuntos? Eu tenho que começar a me questionar e ter as respostas para todos esses questionamentos, essas perguntas. E em relação ao titular, quem possui uma relação direta com esse titular de dados? Com quem o titular de dados contata diretamente ou primeiramente? A gente tem que entender também um outro ponto. Não é porque eu sou o primeiro contato do titular de dados numa relação com uma outra parte que eu sou necessariamente o controlador. Pode ser que não seja. Então, eu preciso fazer esse tipo de questionamento também. Muito porque eu preciso estar preparado para responder um titular de dados, ainda que o core business ou a atividade principal do meu negócio não seja B2C. Ou seja, eu não preste serviços diretamente para o consumidor final, mas sim para uma empresa que presta para o consumidor final algum serviço ou um produto. Eu preciso estar preparado por quê? Porque o titular pode me achar ali naquela dinâmica, naquele fluxo de dados, como processador, como operador, ou até mesmo um controlador conjunto, e me questionar. E aí ele me questiona, eu preciso estar preparado para respondê-lo. Ou até mesmo para notificar a outra parte, o controlador de dados, e dizer, ele me questionou nestes termos o que eu devo fazer. E aí vamos supor que, enfim, você tem todas as respostas para esses questionamentos. E aí você vai começar a redigir a cláusula ou analisar a cláusula de um contrato que foi enviado para o seu cliente. Eu vou repassar aqui com você todos os pontos mais importantes que você deve identificar ou deve constar nessa sua análise.
Primeiro, você começa com as definições, porque é essencial em todo e qualquer contrato que você estabeleça palavras-chave e os termos que serão utilizados regularmente no contexto aí dessa cláusula ou até mesmo desse contrato. E especificamente aqui a gente está falando sobre as definições de proteção de dados, definições da LGPD. O que é titular de dados, o que é o controlador conjunto, singular, se for o caso, o que é operador, suboperador, o que é tratamento, o que são os direitos dos titulares, anonimização, enfim, todos aqueles termos mais importantes que você acha e entende necessário que deve manter, deve especificar, esclarecer ali naquela cláusula para melhorar o entendimento de quem estiver lendo, interpretando aquele contrato. Em seguida, você tem que estabelecer as posições dos agentes de tratamento que você já refletiu e já identificou naquele momento anterior, quando você estava refletindo sobre esse fluxo de dados. E ali você tem a oportunidade de estabelecer as obrigações e responsabilidades de cada parte. Se é controlador, tem X responsabilidades. Se é operador, tem outras responsabilidades. Se estamos falando de controladoria conjunta ou singular, tem outro tipo de dinâmica de responsabilidades mútuas e também complementares. Então, neste momento, você deixa expresso qual que é a posição de cada agente de tratamento, de cada parte. No terceiro ponto, você aborda os direitos dos titulares aí nessa cláusula de proteção de dados. Isso inclui especificamente quem deverá ser o responsável direto por atender às solicitações ou até mesmo por responder aquelas solicitações. E aí, prazo para comunicar a outra parte, porque pode ser que o titular contate diretamente uma parte que não tem aquela obrigação direta de respondê-lo, um operador de dados especificamente. Aí a gente tem que estabelecer um prazo para ele consultar e notificar o controlador, eles alinham ali e após esse alinhamento o operador pode responder em nome do controlador. Ou até mesmo a gente pode deixar nessa cláusula que o controlador deve ser notificado para que ele diretamente responda aquele titular de dados. E aí você já aproveita para deixar claro que a cooperação mútua entre as partes é fundamental para poder garantir a efetividade da proteção e segurança dos dados e até mesmo no contexto das relações contratuais. E de praxe, eu já te aconselho a incluir uma cláusula de obrigações de forma geral, na qual estará expresso que as partes têm a responsabilidade de cumprir as obrigações legais e regulamentos aplicáveis à proteção de dados. E também tem aquela responsabilidade essencial, quando a gente está falando sobre tratamento e compartilhamento de dados, de aplicar medidas de segurança que são adequadas para a proteção e segurança de dados pessoais. A retenção e exclusão dos dados também é outro tópico muito relevante. Aqui neste tópico é necessário estabelecer por quanto tempo os dados serão armazenados e em quais circunstâncias eles serão excluídos. Inclusive medidas de segurança que serão aplicadas nessa exclusão para a gente garantir que foi uma exclusão efetiva e de fato que não dá para reverter. E já pegando o gancho das medidas de segurança, é necessário ter um tópico específico sobre as medidas de segurança que serão adotadas, os parâmetros dessas medidas, tanto medidas de segurança técnicas quanto administrativas ou organizacionais e também medidas de segurança física. A comunicação de incidentes de segurança relacionados a dados pessoais também é outro tópico que é crucial. Aqui será necessário estabelecer os procedimentos que serão seguidos em caso de violações de dados, incluindo a notificação às autoridades competentes e também aos titulares de dados, se for o caso, né? Se for o caso de um dano relevante ali ao titular de dados, que vai requisitar essa notificação aí ao titular, essa comunicação, para dizer que houve um vazamento de dados referente aos dados dele na sua organização. E aí a gente começa a falar sobre descumprimento da LGPD ou incidentes de segurança de forma geral, e a gente tem que lembrar também de um tópico muito importante que é a responsabilização das partes. E é basicamente a previsão das consequências de quando você descumpre essa legislação. Isso significa o seguinte: quando uma das partes descumprir as obrigações que estão nas cláusulas de proteção de dados e, consequentemente, em relação às obrigações da LGPD ou outras normas aplicáveis à proteção de dados, o que vai acontecer com essa parte? Isso tem que estar bem expresso. Essas consequências, elas precisam estar ali naquele tópico. E essa responsabilização está diretamente ligada com uma cláusula de direito à indenização ou direito ao regresso. Por quê, né? Uma parte, quando ela é prejudicada pela outra parte, ela tem direito a receber a indenização daquela parte que foi a responsável pelo incidente de segurança ou simplesmente a responsável por descumprir o que estava no contrato, o que está na LGPD. E esse tipo de indenização ou direito ao regresso vai além de danos financeiros que uma
parte causou a outra. Isso também vai em relação a danos à imagem daquela empresa que não fez nada, que é a parte inocente da situação. E, inclusive, a gente tem que considerar os danos relevantes que foram causados aos titulares em decorrência do descumprimento da LGPD pela parte que foi a causadora daquele incidente de segurança, por exemplo. E claramente, se a gente está falando de proteção dos dados, a gente está falando de confidencialidade. Então, é um outro aspecto também que tem que ser abordado nessa cláusula. Aí vai ser necessário estabelecer a obrigação de manter o sigilo e a confidencialidade das informações pessoais e da não divulgação dessas informações a terceiros sem autorização ou sem ciência das partes. E, a depender da relação que você estiver lidando nesse fluxo de dados, se é controlador, operador, por exemplo, é necessário colocar responsabilidades e possibilidades de auditoria. Então, você pode incluir lá que uma parte pode auditar a outra parte, ou ambas podem se auditarem, em relação ao cumprimento, para verificar, de fato, para garantir que a outra parte está de acordo com a legislação de proteção de dados ou até mesmo as normas específicas que foram previstas neste contrato. Por fim, se houver transferência internacional, no caso que você estiver analisando, é necessário, mandatório também, você incluir nesse tópico de proteção de dados, nessa cláusula de proteção de dados, que a parte que for realizar tal transferência internacional deve sempre observar as obrigações e condições específicas ali do artigo 33 da LGPD. E claro que essa cláusula de transferência internacional de dados, ela pode ser básica por enquanto, até a ANPD regulamentar esse artigo 33 da LGPD. Porque quando ela realmente fizer isso, vão ser alguns outros procedimentos distintos que a gente tem que observar no momento da transferência internacional de dados. Mas isso você deixa comigo que eu te explico posteriormente. E aí, ficou claro pra você o que fazer quando o seu cliente te ligar desesperado falando: eu preciso de uma ajuda nesse contrato aqui, você consegue me salvar? E é claro que um resumão desse que eu acabei de te passar fica muito melhor visualizado em um termo específico e por escrito, não é? Pois é, pensando nisso, eu elaborei e disponibilizei um modelo específico com cláusulas de proteção de dados para você se inspirar no momento que você estiver redigindo as suas próprias cláusulas. Se você quiser ter acesso a esse modelo, é só comentar aqui embaixo com o seu e-mail que eu vou te mandar. E se você me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigada pela companhia. E você sabe que isso aqui é um canal de YouTube, então você precisa se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário, ativar o sininho para poder receber novidades no seu celular. E não deixa de conferir os meus outros vídeos no canal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito na sua prática de proteção de dados. Muito obrigada e até o próximo vídeo.